voltei para mais um Ichigo Ichie, e neste momento eu poderia resumir o que nós conversamos em todas as lives, em todos os nossos encontros anteriores, numa simples frase: tudo que está em desenvolvimento é jovem. Tudo que para de se desenvolver envelhece e morre. Então, isso é uma realidade na qual estamos todos intrinsecamente envolvidos. Então, o importante é entender que, se estamos em processo de desenvolvimento, com esse processo de desenvolvimento e durante ele, então nós somos jovens. Mas a partir do momento que paramos de nos desenvolver, passamos para o processo de envelhecimento. Eu estou falando através da biologia, né? Da relação biológica do processo desde o nascimento até o envelhecimento. Então, observe. É só observar a biologia, tá? O ser humano, ele passa 9 meses num processo de desenvolvimento e formação interno. Depois ele passa para o meio externo, que é o ambiente onde ele vai passar o resto da vida. E nesse processo, para ele estar adulto, é um processo de 21 anos. Então ele passa pela infância, pela adolescência, onde ele tem o estirão, e depois para um processo de desenvolvimento no período de jovem, que vai até os 21. A partir do momento que ele completou 21 anos, então começa o processo de envelhecimento. E aí, dos 21 até, vamos fazer uma estimativa de 90 anos. Então, tem todo um processo gradativo e lento de falência orgânica, muscular, bom, enfim. Alguns sim, outros não, uns mais, outros menos, mas todos passam por esse processo. Uns podem prolongar ou adiar o processo, mas o processo ele é inerente à realidade humana. Se você ver o ser humano como um ser biológico, mas se você vê o ser humano como um espírito, um ser divino que habita uma forma, e que ele está aqui para se desenvolver, muda tudo. Muda completamente tudo. Por quê? Porque dentro do processo da realidade do corpo, mesmo durante o processo de desenvolvimento da forma humana para ele atingir a sua fase adulta, você já pode começar o processo de autodesenvolvimento, que é um processo simultâneo. São processos simultâneos, tanto o desenvolvimento, que é o propósito pelo qual estamos aqui, como o desenvolvimento, que é a formação do corpo biológico. Mas é através do corpo biológico que você vai conseguir realizar o propósito através do autodesenvolvimento. Por isso eu falei que nós temos 2 estirões, um que é biológico e um que é energético. Se você quer caminhar pelo desenvolvimento do ser divino, né, da realidade espiritual que nós somos, então vamos falar a partir de agora sobre a realidade energética, onde a gente trabalha com o corpo energético. Se nós trabalhamos com o corpo energético, nós então estamos falando do autodesenvolvimento, que ele é infinito, porque você sempre vai poder mais. Enquanto você estiver no mundo da forma, você sempre vai poder mais, porque como o ser que habita a forma física, ele é ilimitado, então a forma física também tem uma capacidade ilimitada para acompanhar o processo e a realidade da realidade espiritual do ser espiritual que habita e anima este corpo, né? Tanto que quando a pessoa
deixa esse mundo, fala, vamos fazer memórias póstumas, né? Vamos cuidar e fazer orações para o corpo da pessoa, porque a gente já sabe que é só o corpo, né? Que a pessoa foi embora. Isso não tem nada de sinistro, isso não tem nada de mórbido. Se você vê pelos olhos do Tao, é magnífico tudo isso que eu estou propondo nós discutirmos, porque ninguém gosta de falar sobre isso. Ninguém quer falar sobre isso, mas se você entende o que é tudo isso, é muito bom. Porque você vai mudar o seu feedback, você vai mudar a sua realidade, a sua perspectiva de futuro, e vai mudar toda a sua vida. Quando você pratica as técnicas adequadas para que haja o desenvolvimento do corpo energético, você passa a crescer moralmente. Se diz que é crescimento moral, porque o corpo pode continuar pequeno, mas você vai ficar enorme, vai ficar muito grande. Mestre Wan Tien, o grão-mestre, né, o Wan Tien, ele falava assim, você fica muito grande por dentro, você fica muito alto, você cresce muito. E isso é o que se fala crescer moralmente. Quando você cresce moralmente, este corpo fica muito bom. Numa outra live, num outro encontro, né, num outro Ichigo Ichie, eu disse, quando você se desenvolve, você fica com uma aparência jovem, e eu fiz uma analogia para dar um certo norteamento, né, no campo da visão, lá no mundo das ideias, de que você ficaria com a aparência de uma criança e de um jovem. Mas o que é ter a aparência de uma criança e de um jovem? Não é só uma questão da aparência física, mas da energia que tem e que anima a forma física, né? Quando se está na idade de criança e quando se está na fase de adolescente e jovem. É a quantidade de energia, a qualidade de energia, aquela vitalidade, aquela alegria, aquele ânimo, né? Que tudo é bom. E é um dos passos da vida Ikigai para você conseguir realizar o seu Ikigai, que é você encontrar alegria, né, nas pequenas coisas. Então, quando se fala sobre este momento do Ikigai, está dizendo o quê? Você tem que ser criança. Jesus disse, né? O céu é das crianças. Então, você tem que ser criança. Mas há que entender que ser criança não é ser infantil. Ser criança é ser puro, é ser alegre, é ser feliz, é ter vitalidade e ter um apetite voraz para viver a vida. Gosta de tudo, quer aprender tudo, questiona tudo. Então, eu vou encerrar essa live com um conceito. Não é um conceito, mas um critério para você entender. Nós temos 3 inteligências, que é a capacidade de percepção. Uma é concreta, a outra é abstrata e a outra é espacial. Concreta é quando eu pego 2 pedras no mundo físico e eu sei que uma pedra mais uma pedra vai dar 2 pedras. Eu tenho a inteligência abstrata, porque eu não preciso pegar concretamente para saber que uma pedra mais uma pedra são 2. Eu posso calcular isso no mundo das ideias, né? No raciocínio imaginário. Uma pedra mais uma pedra são 2 pedras. E a espacial? Qual é a inteligência espacial? É aquela que diz assim, por que uma pedra, mais uma pedra são 2 pedras? Por quê? Então, essa inteligência espacial do porquê é uma inteligência da criança. Por que a bola cai para baixo? Por que o céu é azul? Por que a água é mole? Por quê? Por quê? Mas quando se chega na fase adulta, você esquece de perguntar
por quê. O porquê. Por que, né? Eu estou dessa forma, por que essa forma é desse jeito, por que eu envelheço, por que aquele é jovem, por que esse é doente e aquele não é doente. Isso é uma pergunta que eu me fiz quando eu ainda era muito novinha ainda, né? Eu falava assim, eu tinha 9 anos e eu falava assim, se ela é igual a mim, por que ela desenha e eu não desenho? Qual é a diferença que há entre ela e eu para ela desenhar e eu não? Quando eu fiz essa pergunta aos 9 anos, depois de 15 dias, eu acordei de manhã com um start. Sei desenhar. Deu aquele, sabe, aquele brilho na cabeça e sei desenhar. E aí eu falei, nossa, será que desenhar é isso? Peguei um lápis, uma borracha e desenho até hoje. Então, vou dar uma dica para você. Eu tinha um professor no cursinho que ele falava assim, ei, cara, dê dicas para mim. Então, eu vou dar dicas para você. Você quer trabalhar esse estirão? Você quer se autodesenvolver de dentro para fora? Você quer recuperar e potencializar a juventude? Você tem que estar em processo de desenvolvimento. E para estar em processo de desenvolvimento, você tem 2 aliados. A postura da árvore, da linhagem do patriarca Wanjianzai, e que me foi transmitida pelo grão-mestre Wang Chen, e o Tai Chi interno. Você juntou esses 2 aliados, vou te falar, de boa. Aliás, nem preciso falar, você fizer, você vai saber, tá? Então tá aí a dica e tá aí a conclusão da live anterior e a outra. Mas se tiver dúvida ou alguma questão, algum porquê, de boa. Manda um zap, manda uma mensagem de texto, ou aqui mesmo, né? Na live você pode falar alguma coisa ou perguntar alguma coisa, ok? Seu feedback é muito importante para a gente continuar desenrolando este novelo, né? Misterioso da nossa realidade hoje, ok? Então, até breve. Matane!